A China é um país que o mundo acredita conhecer. Arranha-céus, tecnologia avançada, crescimento econômico, poder militar. Mas existe uma China que quase ninguém vê. Uma China que não aparece nos noticiários. Uma China onde ser cristão não é apenas difícil, é perigoso. Meu nome é Li Wei. E antes de tudo o que aconteceu naquela prisão, eu acreditava que já tinha visto o pior que o regime podia fazer. Eu estava errado. O que vou contar agora não é uma história que a mídia divulga, não é um relato oficial. É um testemunho que sobreviveu porque Deus não permitiu que fosse enterrado junto com nossos corpos. Respire fundo, porque o que aconteceu conosco revela não apenas o que a China esconde, mas o que Deus faz quando tudo parece perdido. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e acompanhe diariamente os testemunhos reais e impactantes que reavivam a fé. Mais do que histórias, a nossa missão com o canal é mostrar a profundidade da fé provada. Eu tenho certeza que a história de hoje vai falar com você. Na China, as pessoas não desaparecem por acaso. Elas somem porque alguém decidiu que elas não deveriam mais existir. O mundo não sabe o que acontece com muitos cristãos chineses. Quando alguém desaparece, não há notícias, não há julgamento público, não há despedida. As famílias esperam, os amigos perguntam e o silêncio responde. Aqui existem prisões que não constam em mapas, corredores que nunca foram fotografados, salas onde gritos não ecoam para fora, segredos tão sombrios que, se fossem revelados, causariam horror até entre cristãos acostumados a ouvir histórias de perseguição. Eu cresci sabendo disso. Todos nós crescemos. Sabíamos que existiam lugares onde a fé era lentamente esmagada, onde o corpo era quebrado para que a alma se rendesse, onde a dor não era um acidente, era método. Ainda assim, continuamos. Nos reuníamos em silêncio, em casas simples, porões improvisados, salas sem janelas, sem placas, sem convites, sem música alta, apenas a palavra e a certeza de que Jesus estava ali conosco. E então algo começou a acontecer. As pessoas começaram a se converter. Primeiro uma, depois famílias inteiras, depois vizinhos, depois pessoas que nunca tinham sequer ouvido falar de Jesus. O crescimento foi rápido demais, visível demais, impossível de ignorar. Na China, quando a fé cresce além do controle do regime, ela se torna uma ameaça. E ameaças precisam ser eliminadas. Não fomos denunciados por um erro. Fomos descobertos porque a luz começou a brilhar forte demais naquela região. E naquela noite, sem sabermos, cruzamos uma linha invisível. Uma linha que separa a fé tolerada da fé que precisa ser silenciada. Quando as portas foram arrombadas, eu entendi. Não estávamos sendo interrompidos. Estávamos sendo escolhidos. E foi ali que nossa jornada pelas prisões da China começou. Quando nos algemaram, eu entendi algo que até então não estava claro. Nós não éramos apenas mais um grupo de cristãos clandestinos. Éramos líderes. Cada um daqueles 14 que estava ali tinha uma história parecida. Tínhamos ensinado, discipulado, orado, acompanhado pessoas que decidiram seguir a Jesus, mesmo sabendo do risco. Alguns tinham aberto suas próprias casas. Outros tinham caminhado quilômetros à noite para falar de Cristo a alguém que chorava em silêncio. E o regime sabia disso. A estratégia deles era simples, fria e antiga. Se você cala os líderes, o cristianismo morre ali. Se você corta a cabeça, o corpo cai. Se você espalha medo suficiente, a fé desaparece sozinha. Foi por isso que não nos separaram. Foi por isso que não nos interrogaram individualmente no início. Eles queriam que víssemos uns aos outros quebrar.
Fomos empurrados para dentro de um caminhão fechado, sem janelas, com cheiro de ferro, óleo e medo. Alguém começou a orar em silêncio. Outro chorava baixinho. Eu apenas respirava, tentando manter a mente firme. Ninguém nos disse para onde estávamos indo. Na China, quando ninguém explica nada, é porque a explicação é pior do que a ignorância. Depois de um tempo que parecia infinito, o caminhão parou. Fomos puxados para fora, um a um, para dentro de um complexo cinza, sem placas, sem nome. Ali conheci Han Qiang. Ele não gritava, não precisava. Seu olhar fazia o trabalho. Ele nos observou, como quem avalia objetos quebráveis, e disse apenas uma frase: "Vocês acham que estão salvando pessoas, mas estão espalhando um vírus." Foi naquele momento que percebi. Não queriam apenas nos punir. Queriam nos apagar. Enquanto caminhávamos pelos corredores frios da prisão, pensei comigo mesmo, se essa for a última vez que piso aqui, que seja sem negar o nome de Jesus. E antes de continuar essa história, eu preciso te perguntar algo. Se você estivesse no nosso lugar, preso, ameaçado, sabendo que sua fé pode te custar a vida, você continuaria orando? Escreve aqui nos comentários o que você faria. Isso é importante para mim. E se essa história já está falando com você, deixa o seu like e se inscreve no canal onde o milagre começa, para não perder testemunhos como esse. E olha, se nós só conseguimos permanecer firmes porque a oração nos sustentou, eu quero te convidar com carinho a fortalecer sua vida espiritual também. O link na descrição e no primeiro comentário leva você ao e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. É um material simples, mas poderoso, para os dias em que a fé parece fraca e a dor parece grande. Agora, vamos continuar. Porque o que aconteceu dentro daquela prisão foi algo que nenhum de nós esperava. A prisão tinha um silêncio estranho. Não era paz, era espera, como se as paredes soubessem o que estava prestes a acontecer. Fomos separados em celas próximas, não totalmente isolados. Eles queriam que ouvíssemos os gritos uns dos outros. Na segunda noite, algo mudou. Durante uma revista brutal, um dos soldados encontrou algo escondido na roupa de Zhang Jun. Pequenas folhas dobradas, amareladas pelo uso. Páginas da Bíblia. Eu vi o rosto do soldado se transformar. Não era apenas raiva, era desprezo. "Vocês são doentes!" ele gritou, arrancando as páginas da mão de Zhang Jun. Chamaram outros guardas. Riram, zombaram. Han Qiang apareceu logo depois. Ele pegou aquelas páginas como quem segura lixo. Leu um versículo em voz alta, de forma sarcástica, errando as palavras de propósito. Depois começou a rasgá-las, uma por uma, lentamente, bem na nossa frente. Cada rasgo soava como um golpe no peito. Alguns guardas cuspiam no chão. Outros cuspiam no nosso rosto. Zhang Jun foi jogado contra a parede e espancado até cair. "Cadê o Deus de vocês agora?" alguém gritou. Naquele momento, tudo dentro de mim gritava para reagir. Mas antes que qualquer palavra saísse da minha boca, Mei Lin, com a voz fraca e trêmula, começou a orar. Não foi uma oração bonita, não foi alta, foi quebrada. "Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem." A cela ficou em silêncio. Os guardas se entreolharam. Um deles riu nervoso. Outro desviou o olhar. Eu vi Zhao Ming ali parado, com as mãos tremendo. Ele tinha idade para ser meu filho. Ele não entendia. Eu podia ver nos olhos dele a pergunta que não saía da boca. Por que eles ainda adoram? Por que não odeiam? Por que não amaldiçoam esse Deus? As páginas da Bíblia estavam agora espalhadas pelo chão, pisoteadas, mas a palavra estava viva dentro de nós. Naquela noite, a tortura aumentou, golpes mais longos, menos água, mais ameaças. Mesmo assim, entre um gemido e outro, alguém sussurrava um salmo, outro repetia um versículo de memória, outro apenas dizia o nome de Jesus. E foi ali que eu percebi algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. A prisão estava tentando quebrar nossa fé.
Mas era a nossa fé que estava começando a quebrar algo dentro deles. Naquela noite, a escuridão não ficou apenas do nosso lado das grades. Na manhã seguinte, Han Kiang voltou. Não trouxe gritos, não trouxe violência imediata, trouxe algo pior, certeza. Ele parou diante das celas, com as mãos para trás, caminhando devagar, como quem aprecia o próprio poder. Então disse, com voz calma: "Vocês já decidiram. Amanhã nenhum de vocês estará vivo." Não era ameaça, era comunicado. Quando ele foi embora, o peso daquelas palavras ficou suspenso no ar. Não havia mais perguntas, não havia mais negociações. A sentença tinha sido dada. Naquela noite, por razões que nunca entendemos completamente, nos colocaram juntos por alguns minutos. Talvez quisessem ver o desespero coletivo. Talvez quisessem ouvir despedidas. Mas o que ouviram foi outra coisa. Sentados no chão frio, machucados, exaustos, nós oramos. Não pedimos vingança, não pedimos explicações. Alguém citou, de memória, palavras que ecoaram como fogo em nossos corações. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se não, ainda assim não negaremos. Aquela frase, mas se não, mudou tudo dentro de mim, porque ela não dependia de milagre, ela dependia de fidelidade. O silêncio foi quebrado quando Mei Lin começou a cantar, baixo, quase um sussurro. Era um hino simples, antigo, que falava de confiar em Deus mesmo quando o caminho desaparece. Um guarda bateu na grade e mandou calar, mas o canto continuou. Uma voz, depois duas, depois todas. Não era bonito, era quebrado, mas era verdadeiro. Eu vi Zhao Ming parado no corredor, fingindo indiferença, mas seus olhos estavam cheios d'água. Ele nos observava como quem olha para algo que não deveria existir, como quem vê uma fé que não se encaixa em nenhuma lógica. Quando a porta se fechou novamente, eu deitei no chão frio e pensei, se esta for minha última noite, que seja adorando. E foi assim que esperamos o amanhecer. O amanhecer chegou sem pressa. A luz cinza entrou pelas frestas da prisão como um aviso silencioso. Era o dia. As portas se abriram com violência. Fomos puxados para fora das celas, um por um, algemados, machucados, mal conseguindo ficar de pé. Não havia pressa nos guardas. Quando alguém sabe que vai matar, o tempo deixa de ser importante. Fomos levados para uma ala mais profunda da prisão. Ali não havia janelas, apenas paredes grossas, marcas no chão e um cheiro que não precisava de explicação. Han Kiang nos aguardava. Sobre uma mesa metálica havia papéis organizados em fila. Ele apontou para eles e disse, assinem, neguem esse Jesus, digam que tudo foi um erro, façam isso e a dor acaba agora. Eu olhei para aqueles papéis, não vi liberdade ali, vi outra prisão. Um dos irmãos, Shen Yu, com a voz fraca, respondeu antes de mim, vocês podem machucar nossos corpos, mas não mandam na nossa fé. O rosto de Han Kiang se contraiu. O primeiro golpe veio forte, depois outro e outro. A dor queimava, não era rápida, era calculada. Entre um golpe e outro, eles repetiam, assinem, neguem, digam que Jesus não é nada. Ninguém assinou. Eu ouvi alguém gemer atrás de mim. Ouvi o som seco de um corpo caindo no chão. Ouvi risadas nervosas de alguns soldados tentando se convencer de que aquilo era normal, mas também vi algo diferente. Alguns guardas já não conseguiam olhar diretamente para nós. Desviavam o rosto, respiravam fundo. A fé que não se rendia estava se tornando um espelho incômodo. Zhao Ming estava ali. Eu vi quando ele cerrou os punhos tentando controlar o que sentia. Ele não entendia como alguém podia continuar firme depois de tanta dor. Em um momento de silêncio, alguém, não sei quem, começou a sussurrar. Jesus, Jesus. Não foi um pedido de socorro, foi uma declaração. E naquele instante, algo dentro de mim se acalmou. Como se mesmo no meio da tortura eu soubesse. Isso ainda não acabou. Han Kiang deu um passo para trás e disse, irritado, continuem, até que aprendam. Mas havia algo no ar.
uma tensão diferente, como se o céu estivesse se aproximando. E então o chão começou a tremer. O tremor veio primeiro, baixo, quase imperceptível. Depois o som. Um estrondo seco cortou o ar, como se o céu tivesse batido na terra com força. Antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, a chuva começou, pesada, violenta, sem aviso. A luz piscou uma vez, duas, e então apagou. A prisão inteira mergulhou na escuridão. Alguém gritou no corredor, outro soldado correu. Do lado de fora, um clarão rasgou o céu e, segundos depois, o impacto. Um raio havia atingido um dos postes externos do presídio. O alarme começou a falhar. Portas travaram. E logo veio a notícia apressada pelos rádios. Incêndio no setor externo. A confusão tomou conta de tudo. Han Qiang gritou ordens, mas ninguém parecia ouvir direito. Os soldados foram chamados às pressas para conter o fogo do lado de fora. Precisavam evitar que o incêndio se espalhasse. E então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Alguns guardas ficaram para trás. Justamente aqueles que já não conseguiam nos encarar com desprezo. Aqueles que tinham ouvido nossas orações. Aqueles que tinham visto nossa fé sangrar, sem morrer. Entre eles estava Zhao Ming. No meio daquela escuridão total, sem luz, sem barulho organizado, sem controle, nós entendemos, não com a mente, com o espírito. Deus estava agindo, e sem combinar, sem sinal algum, começamos a cantar, não alto, não como desafio, mas como quem reconhece a presença de Deus no caos. A canção ecoava fraca no início, mas firme, falava de confiança, falava de luz que vence a noite. Então, a luz veio, não dos refletores, não dos corredores, veio do meio da cela. Uma luz suave, mas intensa, tomou o espaço onde estávamos, não cegava, aquecia. Eu vi os guardas recuarem. Um caiu de joelhos, outro começou a chorar. Zhao Ming soltou o bastão das mãos e disse, com a voz quebrada, Isso não é humano. Eles se ajoelharam ali mesmo, pediram perdão. Reconheceram que algo sobrenatural estava acontecendo diante deles, e no meio da confusão da chuva, do fogo lá fora e da luz aqui dentro, algo nasceu no coração deles, o desejo de nos libertar. As grades se abriram, as algemas caíram, as portas começaram a se abrir em sequência. Enquanto isso, do lado de fora, Han Qiang observava o caos, imóvel, o rosto pálido, repetindo para si mesmo, Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Quando finalmente percebeu que não éramos mais prisioneiros, ele gritou aos rádios tomado de fúria, Tragam reforços. Se eles sobreviveram, precisam morrer agora. A caçada tinha começado. Foi Zhao Ming quem nos tirou dali. Ainda chovia forte quando ele se aproximou de nós, com o rosto pálido e os olhos cheios de algo que eu nunca tinha visto em um soldado do regime. Temor. Não medo de superiores. Temor de Deus. Com as mãos trêmulas, ele abriu as celas, desligou câmeras, criou rotas, entregou chaves, ganhou tempo onde não existia tempo. Cada passo pelos corredores era uma mistura de urgência e silêncio, o som distante de ordens gritadas, rádios falhando, soldados correndo para conter o incêndio do lado de fora, e nós, caminhando entre sombras, sabendo que qualquer erro significaria a morte. Quando finalmente saímos daquele complexo, não houve comemoração. Não houve gritos de vitória. Houve apenas lágrimas silenciosas e a certeza de que ninguém ali deveria estar vivo. Nos separamos rapidamente. Alguns seguiram para Shenzhen, outros para Guangzhou, outros para Nanjing. Alguns desapareceram pelas estradas rurais, caminhando por horas sob chuva, fome e exaustão. Mas todos carregavam algo que nenhuma prisão conseguiu arrancar: a fé. Com o passar dos meses, pequenas igrejas começaram a surgir. Nada visível, nada organizado. Grupos de 3, 5, às vezes 7 pessoas.
reunidos em cozinhas simples, galpões abandonados, casas afastadas, sementes lançadas no solo mais improvável. Enquanto isso, Han Qiang intensificou a perseguição. Novas ordens, mais vigilância, mais prisões. Mas algo que ele jamais entendeu aconteceu. Quanto mais ele tentava apagar o Evangelho, mais o Evangelho se espalhava. Hoje, enquanto eu conto essa história, muitos de nós ainda vivem escondidos. Alguns daqueles soldados que viram a luz naquela noite também vivem, agora como irmãos em Cristo. E a prisão que deveria ser nosso túmulo se tornou o berço de um testemunho que atravessou muros, fronteiras e chegou até você. Isso me lembra de um texto bíblico que ecoou dentro de nós naquela noite escura. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25 e 26. Aquela reação em cantar e orar aconteceu porque alguém tinha certeza do milagre. Os lábios que cantaram e oraram foi de quem tinha certeza de quem Deus é. E agora, eu preciso falar com você. Quando a provação chega na sua vida, quando a dor aparece, quando a resposta não vem, como você se posiciona? Você reclama? Você questiona Deus? Você se fecha? Ou você ora, e até canta? Mesmo quando tudo parece escuro, porque a verdade é dura, mas libertadora. A forma como nos posicionamos na provação revela quem realmente somos diante de Deus. A fé verdadeira não se manifesta quando tudo dá certo. Ela se revela quando tudo parece perdido, quando o chão some, quando a resposta não vem, quando só resta confiar. Hoje eu quero te fazer um pedido sincero. Ore pelos cristãos perseguidos na China. Ore por aqueles que estão agora em prisões que o mundo não conhece. Ore por famílias que esperam respostas que talvez nunca cheguem. Ore por irmãos que neste exato momento estão sendo provados por causa do nome de Jesus. A mídia não mostra, mas a igreja subterrânea continua viva, silenciosa, resistente, crescente. Agora eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu este testemunho. Fortalece os cansados, restaura os abatidos, dá coragem aos que estão sendo provados, sustenta os cristãos perseguidos na China e em todo o mundo. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a permanecer fiéis, mesmo quando a resposta não vem. Que nunca pisemos na Tua palavra com nossas atitudes, que sejamos encontrados fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal onde o milagre começa. Escreva aqui nos comentários: eu escolho ser fiel. Isso me mostra que você ficou até o final. E se você sente que precisa fortalecer sua vida espiritual para enfrentar seus próprios tempos difíceis, eu te convido com carinho a conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Por menos de alguns centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus e ainda ajuda este canal a continuar levando histórias reais, profundas e transformadoras como esta. E a lição final do que você ouviu hoje é simples, mas poderosa. Prisões podem calar vozes, mas nunca conseguem calar uma fé que decidiu permanecer fiel. Que essa história te ensine a permanecer firme, mesmo quando a vida te coloca diante da provação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.